Bom, ontem a gente chamou a atenção e hoje a imprensa repercutiu o artigo publicado pelo presidente Lula no New York Times, assinado pelo presidente Lula no New York Times, um texto provocativo, agressivo, deselegante, que foi para cima do presidente americano e no momento em que o que a gente precisa é tentar aproximar o Brasil dos Estados Unidos. Definitivamente esse artigo não aproxima o Brasil dos Estados Unidos, simplesmente é uma provocação que o presidente Lula faz em território americano, na imprensa americana, escolhendo um veículo que faz críticas ao presidente americano e ele vai lá e também faz mais críticas ao presidente americano. E eu queria aproveitar que este personagem, Lula, que faz provocações, que faz desafios, que tenta estimular o nós contra eles, criando uma impressão equivocada de que busca a paz e a integração, mas na verdade sempre que pode dá uma espicaçada aqui ou ali, que tenta mostrar que todas as outras alternativas são alternativas furadas, a única alternativa que faz sentido é a alternativa que ele escolhe. Um Lula mais agressivo, que todo mundo percebeu esse personagem do terceiro mandato de Lula, neste texto que ele publicou e que marca, talvez registra em palavras, ainda que ele tenha assinado o texto, que obviamente foi escrito com auxílio de assessores, pela forma como o texto está organizado. É um texto que seguramente ele deu lá suas orientações, mas é um texto escrito por terceiros, mas é um texto que funciona como um marco, né? Existem marcos na história política de pessoas, na história política de partidos, na história política de um país, e esse é um marco. Olha, o dia em que o presidente Lula escreveu um artigo provocando o Donald Trump. Mas eu queria voltar para a gente recuperar, para mostrar como há uma mudança significativa na postura do Lula, voltar no tempo. Você sabe que o PT foi criado em 1980 e ele levou 22 anos para ganhar uma eleição. Em 2002, o PT chegou ao poder. Tentou em 89, não deu certo. Tentou em 94, não deu certo. Tentou em 98, não deu certo. Perdeu 3 eleições. Na primeira que disputou, foi para o segundo turno. Nas seguintes, não deu para ele, não deu para ninguém. Deu só, realmente, primeiro turno com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, o Brasil resolveu apostar no PT. E o PT, naquela eleição, vinha com um discurso complicado, um pouco de nós contra eles, criando um temor bastante grande no mercado empresarial, no mercado financeiro, no mercado internacional, nos investidores, pela forma como o PT se posicionava e que o tempo mostrou que é uma preocupação real. Basta ver o desastre que foi a passagem da Dilma pela presidência da República. Tempos horrorosos que a gente viveu do ponto de vista econômico. O Brasil se desarranjou completamente entre 2015 e 2016, resultado das opções do PT, resultado das opções do governo Dilma, junto com Guido Mantega e toda aquela tropa, que vale a pena a gente lembrar direitinho para não repetir, né? Porque aquilo foi um desastre, a gente não pode repetir aquele desastre. Mas em 2002, para tentar convencer os empresários, o mercado financeiro, que o PT era confiável, o Lula assinou uma carta ao povo brasileiro. Você já ouviu falar muito da carta ao povo brasileiro? Ontem eu até comentei que a verdadeira carta ao povo brasileiro, na verdade, foi a carta que ele escreveu ontem, né? Porque aquela carta é uma carta eleitoral feita para que os brasileiros leiam e vejam o presidente defendendo a soberania, a independência do Brasil, como se isso pudesse estar em jogo. E aquela carta ao povo brasileiro, tudo que ela não era uma carta ao povo brasileiro. A de 2002
Era uma carta ao povo do mercado, era uma carta ao povo, naquela época era o povo da Paulista. Hoje em dia a gente fala Faria Lima como a rua que o nosso Wall Street, mas naquele tempo Wall Street não era a Faria Lima, Wall Street era ainda a Paulista, a Avenida Paulista. E naquela carta ao mercado financeiro, carta ao mercado internacional, o presidente Lula, assinando aquela carta, ele defendia coisas que são impressionantes hoje, se você for imaginar. Ele falava em reforma trabalhista, ele falava em compromisso com a estabilidade fiscal, ele falava em política fiscal responsável, ele denunciava a corrupção, vejam só, falava em reformas estruturais, falava num país mais eficiente, mais competitivo, falava em reforma tributária que desonere a produção, falava, enfim, num modelo que haveria uma ampla negociação nacional, crescimento com estabilidade, respeito aos contratos, denunciava na carta o endividamento público. Olha que coisa fantástica, o PT denunciando o endividamento público. Dizia, não importa quem a crise na época econômica do governo Fernando Henrique beneficia ou prejudica eleitoralmente, pois ela prejudica o Brasil. Veja só, uma preocupação com o discurso contra benefícios eleitorais, né? O que importa é que a crise tem que ser evitada, porque ela vai causar um sofrimento irreparável para a maioria da população. E dizia, o que o governo está oferecendo para a sociedade, está tentando se aproveitar da crise para ganhar votos. Olha só, o PT, a carta assinada pelo Lula, denunciando o uso da crise para a obtenção de votos, denunciando o populismo cambial, denunciando a vulnerabilidade da âncora fiscal. Então, você lendo a Carta ao Povo Brasileiro, falava em investimento em infraestrutura, falava em redução da taxa de juros, olha só a taxa de juros como é que está hoje, falava em recuperação da capacidade de investimento público. Esse PT é irreconhecível hoje, né? De 2015 para cá, de 2014 para cá, é irreconhecível, não tem nada a ver com aquele PT de 2002. E, para finalizar, a coroar o espetáculo que foi aquela carta, parecia até que tínhamos um país com uma preocupação liberal muito forte. Para coroar o espetáculo daquela carta, Lula explicava, não na carta, mas justificava o fato de escolher um médico para o Ministério da Fazenda. Ele escolheu Antônio Palocci, porque o Brasil estava na UTI, então ele precisava de um médico. E o Palocci deu uma primeira grande entrevista, logo no começo do mandato, em que ele falou, nós temos trecho, né? Em que ele falou o seguinte, vamos ouvir o que disse o ministro Antônio Palocci com atenção, porque combina com esse discurso de 2002, não o discurso de 2025. Vamos ouvir. Então nós acreditamos que com uma política econômica e com um projeto de país que tenha começo, meio e fim, que diga claramente para o país o que nós queremos fazer em todos os campos, no econômico, na infraestrutura, no desenvolvimento, o Brasil vai recuperar a credibilidade que merece ter. Eu acredito que se nós conseguirmos constituir uma política econômica que tenha consistência evidente, ou seja, que as pessoas percebam que o nosso compromisso não é um compromisso de palavras, mas de atos, de medidas, de gestos concretos em relação a dar ao Brasil as condições de retomar o crescimento, de distribuir renda. Preciso ressaltar que um dos fatores que faz com que a nossa economia tenha crises recorrentes é o fato de que o Brasil tem dívidas importantes no campo do crescimento e no campo social. Há 20 anos nós não crescemos, há 30 anos que a distribuição de renda está imóvel, né? Então, se nós conseguirmos preparar o país para esse novo momento, fazendo uma política econômica justa, fazendo uma política fiscal séria, controlando gastos, o governo tendo o compromisso de gastar apenas o que tem e não o que gostaria de fazer, eu acho que nós vamos apreciar o câmbio ainda mais, vamos ter bons resultados. Né? Olha isso, gente. Olha isso. Uma política fiscal séria, o governo gastando só o que tem, não o que gostaria de ter. Você ouve o Antônio Palocci, vai na inteligência artificial
e sobrepõe a voz do Paulo Guedes, é muito parecido, viu? Ele elogia, nessa entrevista que ele deu ao Roda Viva da TV Cultura, ele elogia o Pedro Malan, que era o seu antecessor. Nada de falar em herança maldita, nada de denunciar o governo anterior, ainda que a carta apontasse a crise, que era real, era evidente. O Brasil tinha um câmbio que era absolutamente artificial em 1998, e quando o presidente Fernando Henrique ganhou a eleição, eles soltaram o câmbio disparou que nem um boi no pasto, louco, né? Artificial. Tínhamos um populismo cambial? Sim, né? O governo fez uma política monetária com uma taxa de juros elevada e o ajuste fiscal não veio. É o que está acontecendo agora, o ajuste fiscal não vem. Então você vê, deste governo para cá, o que aconteceu? A dívida pública brasileira, em 2002, ano da vitória do Lula, era de 63% do PIB. Então o que a gente devia, o que o Estado devia era 63% do PIB. Hoje, 77% do PIB, caminhando para 80% do PIB. O investimento público em 2002 era 4,8% do PIB. E a gente questionava, porque outros países como a China já investiam mais do que a gente. Hoje é 2,9% do PIB. O gasto previdenciário brasileiro era de 3,5% do PIB. Hoje é de 9,5% do PIB. Então você vê o seguinte, despesas obrigatórias era 80% do PIB, hoje 94%, vai chegar a 96% do PIB. Quer dizer, nós perdemos 16% do PIB em despesas obrigatórias. Então, você imagina o seguinte, um país em que a dívida pública cresce, a despesa pública fixa cresce, a taxa de juros segue alta, os investimentos públicos são desprezíveis, a produtividade nacional é baixa. Esse país, ele fica escondido do discurso presidencial, ele fica escondido do discurso oficial. Ele só aparecia na Carta ao Povo Brasileiro para criticar a realidade do governo anterior. Mas para agora, o que você vê é propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda do ministro da Fazenda, propaganda do presidente da República falando em desemprego baixo, inflação contida, crescimento razoável. Crescimento medíocre, porque é muito confortável você apontar para 1, 2 anos e dizer que a gente ficou com uma médiazinha. A verdade é o seguinte, o Brasil tem um compromisso com a sua história. O Brasil tem compromisso com uma geração. Não dá para você falar para uma criança de 5 anos que aos 5 anos ela vai para a escola, aos 6 ela não vai. Aí aos 7 ela vai de novo, dela vai 2 anos e aos 9 ela não vai. Não dá para você falar, eu vou cantar parabéns para você quando você tiver 5 anos e 6 anos, mas aos 7 anos eu não vou cantar parabéns para você não. Então o Brasil cresce 1, 2 anos, depois não cresce. Cresce 1 ano, depois não cresce. E a gente tem um crescimento medíocre. E aí fica esse país da bravata. O único país que cresce é o país da bravata. É o país do nós contra eles. É o país da cartinha do artiguinho do New York Times. Que não tem nenhum propósito de criar aproximação e prosperidade. Cadê o programa do governo operando com produtividade? Real! Cascatinha, com nominho bonitinho, programete, tem um monte, toda semana, deve ter uma inteligência artificial lá, que eles apertam o botão e eles escolhem o nome antes de escolher o programa. Lembra da Lava Jato? Toda a fase da Lava Jato tinha um nome. Eles vão se reunir, qual vai ser o nome? Artemis, Fênix, sei lá eu, que diabo, toda hora sai um nome bonitinho. Só que ali eram operações da Polícia Federal. Agora a gente tem tudo nome bonito. Antigamente os programas eram assim, Programa Nacional de Desenvolvimento, primeiro PND, segundo PND. Agora não, o nome é pé de moleque, pé de meia, pé de valsa, pé de não sei o quê. Tudo nominho bonito. Aí você vai escarafunchar, o pé de meia tinha um golzinho de mão, fora do arcabouço. Aí o TCU foi lá e denunciou.
Então você tem uma estrutura orçamentária pedestre, você tem um país desarranjado, não que o desemprego acabou de sair outro dado positivo de desemprego. Nós temos que festejar o dado positivo de desemprego, agora nós vamos querer desemprego alto, pelo amor de Deus. Mas a gente continua com aquela rendazinha chinfrim mequetrefe. A gente não conseguiu equacionar a questão da distribuição de renda. E aí a distribuição de renda que a gente quer fazer é pelo populismo, por programinhas governamentais. Por que não distribuição de renda pela desburocratização, distribuição de renda pela melhoria da qualidade do ensino, distribuição de renda pelo autodesenvolvimento, por um sistema para que as pessoas possam, pela livre iniciativa, pela promoção da livre iniciativa, prosperar. Não. A gente quer essa turma dependendo da gente. O tempo inteiro o que a gente vê é isso. O governo trabalhando para que as pessoas sejam dependentes. E aí cria o programa do gás, o programa disso, o programa daquilo, reforça o programa disso, né? E tome dinheiro no orçamento, e tome dinheiro no orçamento, e tome dinheiro no orçamento. E liberdade para as pessoas? Não. E aí a gente vai criando enroscos. E aí os levantamentos vão mostrando, quanto maiores os programas, maiores os casos de corrupção, mais frequentes. Vejam esse caso gravíssimo de corrupção do INSS, que prosperou, que floresceu, muito oxigênio no governo atual. Não foi abatido na chegada do governo atual. Então a carta ao povo brasileiro que denunciava a corrupção antecedia o mensalão, o petrolão, o carecão agora do INSS. É um negócio inacreditável. E aí ficam pintando de cores róseas uma realidade econômica que não tem nada de rosa. 2027 nos espera e 2027 o que nos aguarda é uma buraqueira sem tamanho. Ah, mas nós vamos vivendo ano a ano, dia a dia. É assim que as pessoas vivem na maior parte das famílias. Agora, governo pode viver desse jeito? E aí o ministro da Fazenda torcendo para que o Congresso faça não sei o quê, porque ele e o governo foram imprevidentes e resolveram deslanchar uma série de programas. Ah, mas o brasileiro precisa, tudo bem, o brasileiro precisa de um monte de coisa. O brasileiro precisa de sossego, o brasileiro precisa de combate à criminalidade também. O brasileiro precisa de uma série de coisas que esse governo não faz. Este e nenhum outro que o antecedeu. Mas este não faz. Esse do nunca antes na história desse país não faz. Então, 2 artigos, o de hoje, o que marca o meio da história do PT. O PT tem 45 anos de história, aos 22 anos fez a carta, passaram-se 23 anos da carta para cá, e você vê que foram palavras ao vento, palavras soltas, porque os compromissos assumidos na carta ao povo brasileiro simplesmente acabaram, eles não existem. O governo do PT não trabalha as ideias contidas na carta, o governo do PT cultua as distorções do segundo governo, principalmente da ex-presidente, lamentável mandato da presidente Dilma. E agora vem uma carta como se o governo brasileiro estivesse fazendo tudo certo e como se o Brasil passasse a ter problema por causa do Donald Trump. Não dá, realmente não dá. O PT, quando escreve, a gente acreditou em 2002, mas não dá para acreditar nisso que a gente leu ontem em 2025. Realmente não faz o menor sentido. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.